Vamos lá então, gente? Já estamos aqui com alguns irmãos conectados ao Facebook Live. O Adilson lá da Isis Giroto, né? Da esposa do Dr. Adriano que está aí assistindo a gente, que, ele que fala assim, a gente acha engraçado o pastor falando Facebook Live. Gente, por que não? Vamos lá então, gente. Segunda-feira, dia de se alegrar, gente. Inicia a semana. Uma semana de vitória. Tá com a sua Bíblia aí? Sua Bíblia? Tá aí? Sua Bíblia, sua caneta, seu marca-texto, tudo, todas as suas ferramentas que você precisa. Tá? É bom estar perto de você. Óculos, se precisar enxergar alguma coisa. Vamos lá então, gente. Vamos lá. Então, queridos, eu confesso para vocês que até agora de manhã, ouvindo a live do pastor Marcos, eu estava me perguntando, meu Deus, entramos nesse tema, né, dos selos, não entramos, me dá uma direção, me dá sabedoria, Senhor, o que fazemos? É momento para isso? Não? Preciso trazer alguma mensagem antes, preparando, né, o coração deles, enfim. De repente o pastor Marcos me tira lá do bolso, lá uma palavra profética, e hoje então o pastor Alex vai falar sobre os selos. Amém, Senhor, obrigado, já entendi. Então, queridos, vamos lá então, né? Começando então lá no capítulo 6, versículo 1, o que eu quero lembrar vocês então? Eu sei que há sempre uma pergunta, irmãos, quando a gente estuda e lê o livro de Apocalipse, é assim, Senhor, pastor, para quando é isso? Essa palavra se refere a que tempo? Quando vão acontecer essas coisas? Eu vou voltar lá para o versículo 3 do capítulo 1 de Apocalipse, que diz assim, bem-aventurado aqueles que leem e ouvem essas escrituras, porque delas, né, está falando de um futuro vindouro, próximo. Então, queridos, assim, quando você se preocupa em demasia com o quando, ou seja, com o tempo, fica difícil você entender um livro que é atemporal. Ou seja, o livro de Revelações, o de Apocalipse, é um livro que fala, sim, de um passado, fala de um presente e fala de um futuro. Então, como é que você vai vincular esse texto a um quando? Tá? Então, nós deveríamos ter falar assim, ó, isso aqui se refere a tal época lá no passado, a hoje, veja que hoje também estamos vivenciando isso de forma semelhante ou parecida e ainda vai acontecer. Então, mais ou menos, porque, na verdade, ele não é feito para fixar, ainda que é óbvio, né? Nós temos a nossa linha cronológica, o nosso cronos, né? Ainda que Deus não tem cronos, Deus é kairos, é um outro tempo, né? Deus é eterno, nós que dimensionamos tempo, mas vamos tentar não fazer disso um fator limitador para que a gente possa adquirir conhecimento, ler, ouvir e guardar, ok? As escrituras no nosso coração. Então, eu vou estar aqui falando, vou estar comentando, vamos estar vendo várias figuras de linguagem, vamos estar interpretando ela, vendo as linhas de interpretações que existem, tá? Eu quero estimular você a pensar, mas mais do que isso, guarda no teu coração, porque não se preocupa que né, quando essas coisas forem, quando for para se manifestar, né, o que você tem guardado vai revelar, olha, era para esse momento e eu devo agir desta forma, ok? Talvez seja a maneira mais coerente de nós estudarmos esse livro. Uma coisa que eu quero dizer para você é o seguinte, o capítulo 6, ele é sim um complemento de Mateus 24, né? Quando fala lá dos sinais. Então, nós vamos encontrar muitas coisas aqui semelhantes e que se completam, tá? Com Mateus. Então, vale a pena depois você dar uma lida lá em Mateus 24, no discurso escatológico, porque ele tem lá também. Versículo 1, então, do capítulo 6, assim, observei quando o cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos. Então, são 7 selos, lembrando que não havia ninguém para abri-los, de repente o cordeiro, né, aquele que tinha os 7 chifres, que são a autoridade plena, o onipotente, né, os 7 olhos, né, a sabedoria plena, o onividente, o onisciente, né, e ele sim achou-se digno de abrir os selos, então ele começa a abrir selo por selo, tá? Então o primeiro selo é aberto, então ouvi um dos seres viventes, lembra que existia lá os 4 seres viventes, nós vimos isso lá no capítulo 4 e o 5, em torno do trono. Então agora um desses seres viventes dizer com voz de trovão, venha. Olhei e diante de mim estava o cavalo branco. Então a primeira figura que aparece aqui é um cavalo, tá? Vai aparecer 4 cavalos. Vai aparecer o cavalo branco, vai aparecer o cavalo vermelho, cavalo preto, cavalo amarelo. Tá? Mas eu quero chamar a tua atenção então a primeira figura de linguagem, o primeiro cavalo branco. Lembrando que cavalo, irmãos, ele sempre traz
veja bem, não vamos nos limitar, ok? Mas assim, uma das é, interpretações da figura cavalo é algo pujante, forte, musculoso, carrega alguém, tá? Então, olhei e diante de mim estava um cavalo branco. Seu cavaleiro empunhava um arco. Então agora vem um segundo personagem que é quem estava montado naquele cavalo. Diz que nesse cavalo branco. Ele tinha um arco e foi-lhe dada uma coroa, ok? Foi-lhe dada uma coroa. Ah, pastor, é Jesus? Queridos, você vai ver, olha só como é desafiador. Vai ter escritores que vão dizer assim, é Jesus, cavalo branco, coroa, é Jesus. Vão ter outros que vão falar assim, não, isso aqui se refere ao anticristo que quer vir como Jesus, né? Quer vir como Jesus e quer se fazer. Então, tá, mas afinal de contas o que é? Calma, guarda os dois ensinos. Eu já ensinei que era o anticristo, né? Que o surgimento do anticristo, já dei aula, já ensinei, depois falei, não é o anticristo, é Jesus, tá? E hoje, pastor Alex, eu digo para você assim, guarda aí no teu coração, ouve, lê e guarda, né? Tá bom? Calma, muita calma, gente, não fique nervoso, tá? Então o cavaleiro empunhava um arco e foi-lhe dado uma coroa. Ele cavalgava como vencedor. Poxa, parece Jesus, né? Por outro lado, também parece o anticristo querendo se fazer dele, né? Determinado a vencer, tá? Aqui então a gente até perde um pouquinho mais para o anticristo, porque, poxa, ele estava determinado a vencer. Jesus não está determinado a vencer, Jesus já é vencedor. Ah, então eu acho que é o anticristo. Não sei, gente, calma, muita calma, vamos lá. Tá? Então, mais grave, um cavalo branco. Isso se refere ao quê? Ah, sim, um período, tá? Um período lá do passado. Vamos supor, se nós correlacionarmos a Jesus, é um período onde o evangelho veio fortemente, foi espalhado, expandido, né? Um arco, enfim, disposto a vencer, e nós os evangélicos ganhamos o mundo todo. Aí pronto, contextualizei. Ah, o anticristo, sim, não, aqui é o início da grande tribulação, onde o arrebatamento já aconteceu, se ele for, né, antes do arrebatamento, né, ou antes da tribulação, arrebatamento, e agora então é o anticristo se disfarçando, né? Pode ser também, tá? Mas então assim, então por isso que eu falei, não se limite, não cauterize a sua mente, não impeça aquilo que o Espírito Santo quer fazer, apenas vamos juntos estudando e colocando as possibilidades, ok? Quando o Cordeiro abriu o segundo livro, uma coisa é fato, quem abre o livro é o Cordeiro, ok? É Jesus, esse você pode ter certeza, tá? Quando o Cordeiro abriu o segundo selo, tá? Ouvi o segundo ser vivente dizendo, agora então se houve um primeiro, lembra que os seres viventes, um tinha cara de leão, outro de boi, outro de águia, outro de homem, e todos eles tinham 6 asas, era um troço estranho, né? Pois é, então aqui cada um começa, né? Participa da cena, né? Agora então o segundo ser vivente diz, venha, então saiu outro cavalo, este era vermelho, então agora um outro cavalo, agora da cor vermelha, seu cavaleiro, também tinha um cavaleiro, recebeu poder para tirar a paz da terra. Opa, então aqui, gente, o que a gente vê? Já não é uma coisa muito boa, né? Esse cavaleiro aqui, ele tinha uma função. Qual era a função dele? Tirar a paz da terra. O que é o antônimo de paz? Né? Ou o que é o antônimo de guerra? É paz. Então, quer dizer, se ele tirou a paz, ele veio fazer o quê? Sem a gente ler adiante, hein? Guerra, ok? Vamos ver então o que diz. Tá, o seu cavaleiro recebeu poder para tirar paz da terra e fazer com que os homens se matassem uns aos outros. O que promove? Qual que é o produto de uma guerra? Tá? E lhe foi dada uma grande espada. Tá? Então aqui o segundo, o primeiro, né, a gente ficou na dúvida. Se é Jesus, se é anticristo, né? Eles eram de branco, vieram como vencedor, né? Determinado a vencer, né? Jesus vencedor. Então a gente ficou naquela dúvida, não conseguimos ainda ter certeza, mas um é outro, isso você tem a certeza, ok? Tá? E fala também de um período, ou um período que já aconteceu, Jesus trazendo o evangelho, né, salvação, ou um período que está acontecendo, não, ele é a nossa salvação de hoje, ou um período que ainda vai acontecer, não, está se referindo lá quando ele virá, né, para Nova Magedon, com o cavalo branco, porque lá Apocalipse 19 também fala disso.
Você está entendendo? Então não se limite, abra sua mente, né? Tá? Deixa a sua mente aberta para poder receber as informações, depois você vai concluindo. Tá? Então, e o vermelho fala o quê? De um cavaleiro, tá? Vermelho, tá? Que vem para tirar a paz. Então, se ele vem tirar a paz, ele vem fazer guerra. Diz guerra entre quem? Entre os irmãos, entre os seres humanos, tá? Onde um vai matar o outro, né? Diz assim, homens se matassem uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada, ou seja, um grande poder de fazer isso, ok? Uma grande autoridade para fazer isso. O terceiro selo, né? Ouvi um terceiro ser vivente, então, dizer a mesma coisa, venha. Olhei, diante de mim estava um cavalo preto. Agora, então, um cavalo preto, seu cavaleiro tinha uma balança na mão, tá? Então ouvi o que parecia uma voz entre os 4 seres viventes dizendo: 1 quilo de trigo por 1 denário, 3 quilos de cevada por 1 denário, e não danifique o azeite e o vinho. O que a gente vê agora? A figura de um terceiro cavalo preto, o seu cavaleiro, com uma balança na mão, tá? E a gente vê agora falando que será uma época onde 1 quilo de trigo por 1 denário. Aqui, quem talvez nunca fez essa correlação não entenda. Primeiro, 1 denário significa o salário de um dia. É o equivalente ao que você ganha por um... Então é como se você pegasse o equivalente ao que você ganha num dia, o seu salário de um dia, e isso fosse apenas suficiente para comprar 1 quilo de trigo. Naquela época, tá, quantos quilos de trigo aproximadamente você compraria com 1 denário? Aproximadamente 12. Então aqui nós vemos o quê? Tá? Um período onde há uma grande inflação. As coisas estão caras. Aquilo que você comprava 12 quilos, agora você está comprando 1 quilo só, né, com um dia de trabalho. Aquilo que você sustentava a sua família com 12 pessoas com um dia de trabalho, agora você só sustenta você. Olha que crise. Então aqui, agora começa a costurar uma coisa. Saiu lá o cavaleiro branco, ok? Tá? Né, disposto a vencer. Depois um segundo cavalo, tá? Que é o cavalo vermelho, promovendo o quê? Né? Tirando a paz, ok? Tá? Ou seja, provocando guerra e fazendo homens matarem uns aos outros. A guerra, o que a guerra produz? O que é o produto da guerra, irmãos? Escassez, crise econômica, crise social, de alimentos. A guerra faz isso. Então a gente vê o que? Agora o terceiro cavalo, esse cavalo preto, como esse agente de fome. Por que a balança? Porque justamente as desigualdades que vão haver, né? As desigualdades sociais, a fome, tudo esse tipo de coisa. Então, isso já aconteceu. Já teve fome? Já teve. Está tendo fome? Também tem fome. Vai ter fome? Vai ter muita fome ainda. Então, você está entendendo? Então, por isso que eu falo, não prenda-se a um quando você pode analisar de forma atemporal e conseguir visualizar isso em todos os tempos, ok? Porque eu sei que sempre a preocupação quando a gente ouve uma mensagem com essa, meu Deus, quando isso vai acontecer para me preparar? Simples, se prepara para sempre, para hoje, né? Então se prepara para hoje para não passar fome, se prepara para amanhã para não passar fome, se prepara, esteja pronto, esteja confiante, esteja no Senhor, tá? Porque daí você vai estar sempre protegido e guardado. Mas pastor, eu ouvi isso, eu ouvi aquilo, eu também ouvi, irmãos. Eu também ouvi, eu também leio, eu ouço, eu já vi tanta coisa. Por isso que eu estou trazendo aqui uma leitura, uma meditação, de certa forma até um pouco conservadora e ao mesmo tempo atual, para que você apenas faça o que, volta a dizer, Apocalipse 1:3 falou, leia, ouça e guarde, tá? Não queira entender tudo de imediato, tá? Não estou falando que não tem que ter entendimento, mas faça o que Apocalipse 1:3 tem pedido. Então o cavalo preto, seu cavaleiro tinha uma balança, então vi o que aparecia uma voz, né, entre os 4 seres viventes dizendo 1 quilo de trigo por 1 denário, 3 quilos de cevada por 1 denário, e não danifique o azeite e o vinho. E se não danifique o azeite e o vinho, significa o seguinte, querido, azeite e vinho é algo bem mais custoso, né, do que o trigo e a cevada. É como se fala assim, ó, o trigo e a cevada são para os mais pobres, ok? Tá? O azeite e o vinho para os mais ricos. Então ele está dizendo assim, nessa guerra, tá? Quem será mais afetado serão os pobres, não os ricos. Os ricos não serão muito danificados, porque quem tem. Como hoje, irmãos, a pandemia. Quem que você acha que está sendo mais afetado com a pandemia, com a quarentena? Você acha que é o rico? Eu digo para você, o rico está ficando mais rico. Os donos de laboratório estão ficando mais ricos. Quem tem o poder aquisitivo na mão, tá? Veja bem, porque o dinheiro, irmãos, ele é um fluido. Ele está na minha mão, se ele sai da minha mão, ele não desaparece, ele está indo para a mão de outra pessoa. Se ele sai da sua mão, ele não desaparece, ele está indo para a mão de outra pessoa.
Ou seja, tá? O que acontece? Nós, como nós temos menos, o que a gente gasta vai saindo da nossa mão e a gente vai comendo. E está indo para a mão de alguém que já tem comida o suficiente e agora tem dinheiro também. Então observe que o que está acontecendo. Olha o que a guerra produz. Toda guerra, tá? E eu não posso dizer que nós não estamos numa guerra, tá? Mundialmente, chamada coronavírus. Toda guerra é para tirar dinheiro dos menos favorecidos e colocar o dinheiro na mão dos mais favorecidos. Guarda isso. Toda guerra é um ajeitamento econômico, onde quem tem menos vai ficar com menos ainda, quem tem mais fica com mais ainda. Tá? Por isso que agora é momento de você não se preocupar com o que você tem, sim com quem você é. Porque se você é filho de Deus, Ele tem todo o poder, todo o dinheiro, todo o recurso. E é Ele que está. Então, confia no Senhor, faz o bem e Ele vai estabelecer você na terra. Assim diz a palavra do Senhor, tá? Mas não seja ignorante, muito menos inocente. Tá? Tudo isso está acontecendo é para haver um ajuntamento de recursos na mão de poderosos. E nós vamos ver isso aqui na frente, ok? Tá? E deixar quem é fraco, quem é poderoso, mais poderoso ainda. Que fique muito claro isso. Então, por isso que eu falo assim. Então, meu Deus, quer dizer que então nós estamos vivendo, então, o cavalo preto, é isso que está acontecendo agora? Não, isso já aconteceu lá atrás, em N situações que a gente pode pontuar. Hoje está acontecendo sim e pode ser que aconteça amanhã também. Tá? Então, por isso que eu falo, não foca no quando. Versículo de número 8. Olhei diante de mim e estava um cavalo amarelo. Então, primeiro foi o branco, depois o cavalo vermelho, o preto e agora o amarelo. O amarelo. Seu cavaleiro chama-se Morte. Uau! Afinal de contas, né, gente? Bora para pensar. Começou lá, vermelho, né? Tirando a paz, ou seja, promovendo uma guerra. Né? O preto, né? Que começou a ter fome. Né? Então, por causa da guerra, começa a ter fome. É óbvio que quando tem fome, tem problemas sociais, tem problema, aumenta-se o roubo, aumenta-se a violência. Imagina, quem que não vai defender a sua vida, né? Cada um vai defendendo como sabe, como pode. Então agora vem o amarelo. E o amarelo é o quê? O seu cavaleiro se chama Morte. E o Hades, o que é o Hades? O inferno, né? O seguia de perto. Claro, né? Então é um período onde vai haver morte para lançar pessoas na mansão dos mortos, ou no inferno, tá? No Hades. Foi-lhe dado o poder sobre um quarto da terra para matar pela espada, pela fome, por pragas, por meio de animais selvagens da terra. Então aqui observe uma coisa. Nesse período aqui foi dado poder. E é interessante você entender isso. Não é que eles tinham poder. Foi dado poder. Por quê? Queridos, nada disso aqui poderia acontecer ou pode acontecer se não houver autorização do céu. Lembra, quem que abriu os selos? Quem que tem o poder de abrir os selos? Ah, mas então é Jesus que está liberando isso? Sim, por quê? Tem que haver o cumprimento. Isso aqui são cumprimento das Escrituras. Tá? Mas, meu Deus, não é melhor ele não abrir esses selos? Queridos, a abertura dos selos é para nos mostrar o que ia acontecer, não é um impedir do que ia acontecer. Tá? Ele está no controle sim. Agora, o que eu quero que você grave aqui no versos 8 é o seguinte: em nenhum momento Deus está fora do controle. Deus é soberano e Ele está no controle de tudo. Por isso que Ele antecipa a mim e a você a informação. Ah, mas Deus não pode nos livrar dessas coisas más? Para Deus nos livrar dessas coisas más, Ele tinha que livrar você de você mesmo e eu de mim mesmo. Porque nós somos coisas más, sabia disso? Aqui há uma natureza má em nós. Então, na verdade, é para poupar nós que não somos coisas más, mas às vezes estamos como coisas más. Ele precisa fazer tudo isso. E nós precisamos confiar nele e obedecer ele. Tá? Então, versos 8. Olhei diante de mim, estava um cavalo amarelo, seu cavaleiro chama-se Morte, e o Hades seguia de perto. Foi-lhe dado poder sobre a quarta parte da terra para matá-los. Então, observe-se, é um tempo onde... O que é um quarto da população mundial, irmãos? Nós estamos falando de 8 bilhões? Vamos dividir isso por 4, é isso? É aproximadamente 2 bilhões. Então, 2 bilhões serão mortos. Entendeu? Num episódio. Seja uma pandemia, seja... Tá? Será que isso já aconteceu? Será que está acontecendo? Será que ainda vai acontecer? Será que o que está acontecendo hoje faz parte do que vai acontecer? Então, você está ciente o quê? Vai acontecer. Vai haver mortes. Não é pouca. Né? É um quarto. É 25%. Tá? De toda a humanidade. Ok? Tá? Aqui não diz se é gente boa ou gente ruim, simplesmente. E como que vai acontecer essa morte? Tá? Pela espada, ou seja, guerra, pela fome,
Afinal de contas, quando tem guerra vai ter fome, então quem não morrer pela espada vai morrer pela fome. Tá? Aonde tem fome, tem pobreza. Onde tem pobreza, tem deficiência na coisas sanitárias, enfim. Isso prolifera o quê? Doenças. Então aqui diz assim, pela fome, por pragas e por meio de animais selvagens da terra. Por que vai morrer por meio de animais selvagens? Senão pelo fato dos animais selvagens também estarem com fome. Também terem sido atingidos com tudo isso que aconteceu. Então observe o cenário de degradação e o cenário de destruição que está se construindo. Versos 9. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. O que ele quer ressaltar aqui, tá, queridos? Nós podemos ver várias variantes desse versículo aqui, mas a que eu quero pensar hoje é o seguinte. Quando abre-se o quinto selo, vê o quê? Debaixo do altar, almas daqueles que haviam sido mortos. Então, almas de pessoas que morreram. Por causa do quê? Do testemunho. Então, a gente que permaneceu em Cristo e por causa disso morreu. Tá? Aqui diz assim, foram mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. O verso 10 diz assim, eles clamavam em alta voz, até quando, ó soberano santo e verdadeiros, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Então aqui o que eu quero chamar a atenção? Eles estão o quê? Dormindo? Estão conscientes. Estão no corpo? Não, o corpo deles foi morto, mas eles estão conscientes. O que isso aqui traz para nós hoje? Um entendimento, irmãos, que a alma não dorme, pelo amor de Deus. Você que acha que tadinho, né, eles estão lá dormindinho, e Jesus, quando vier, vai acordar quem está dormindo, vai ressuscitar. Não, acorda, se acordar é despertar o corpo, a alma não dorme. Veja, essas almas aqui que tinham o quê? Morrido, está escrito, tá? Estava onde? Debaixo do altar, tá? O altar está onde? No céu, tá? Estão debaixo do altar, fazendo o quê? Clamando, tá? Em alta voz. Até quando? Ou seja, pedindo que o Senhor, então, os vingue. O vingue quem? O seu sangue. Então, tão consciente. Ah, não, porque a pessoa morre, vai para o céu, não lembra de nada. Não lembra de nada. Não vai lembrar que é casado com essa bruaca aí. Não, que é isso, pastor Alex? Essa mulher abençoada. Isso, esse marido cabeção. Que é isso, pastor? Claro, irmão, pelo amor de Deus. Olha quanta coisa atrás. Um versículo 2. Tá? Eles estão lá vivos, as suas almas acordadas, não estão dormindo, estão conscientes do que está acontecendo no céu, na terra, estão falando, continuam falando com Jesus, mas até quando vai deixar isso acontecer? Jesus, calma, gente, está tudo no controle. Você vê que, gente, a gente não muda. Seja aqui na terra ou no céu, a gente vai infernizar Jesus de qualquer jeito. Porque aqui a gente fica, é porque estou vivendo isso, é porque está acontecendo isso, é porque... Não, porque eu acho que Deus não existe. Lá no céu você vê que está Mas até, meu Deus, como é que ele vai amar a gente assim lá não sei aonde? Porque não é possível, como é que pode aguentar isso? Né? Então você veja o que é esse Jesus, irmão. Meu Deus! Né? Para aguentar, a gente pensa, vai para o céu, agora está tudo santo, né? Não lembra de nada aqui da terra, não, paz, meu Deus, paz, né? Que paz, irmãos, eles estão aqui lá clamando, mas até quando? Quer dizer, só mudou de lugar, mas não mudou de Deus, nem de Pai, entendeu? Entenda isso, às vezes as pessoas fazem um desenho poético, eu vou para o céu, né? Agora eu sou um anjo, agora... Não, irmão, continua, é um processo, é um caminhar, por isso, nele está toda a nossa segurança. É caminhar nele que vai fazer com que a gente não erre, nem aqui nem no céu. Mas no céu não erra, não? Por que Lúcifer caiu então? Por que Lúcifer era um anjo de luz e caiu? E estava no céu, mas ele não estava andando com ele. Mas deixa isso para lá, depois só para você pensar, tá bom? Vamos lá então, versículo 11... Então cada um deles, né, essas pessoas que tinham morrido pelo testemunho e pela palavra, recebeu uma veste branca. E se ele recebeu uma veste, irmãos, ele pode não ter um corpo físico de barro, mas algum corpo espiritual tem, porque você vai colocar uma veste aonde se você for um plasma, né? Não faz sentido, né? Então eles recebem uma veste branca. E foi-lhe dito que esperassem um pouco mais, até que completasse o número dos seus conservos, irmãos que deveriam ser mortos, como eles. Para pensar, duas coisas aqui. Primeiro, tá, Jesus fala para eles, vocês precisam esperar um pouco mais. Se você não gostava de esperar aqui na terra, sabe que no céu também tem que esperar, viu?
Também tem que esperar, ok? E esperar o quê? Ele falou, não, esperar. Esperar o quê? Esperar que alguns, né, sejam salvos, que alguns demônios sejam mortos. Não, esperar que alguns, igual vocês, né, morram. Até que se complete o número daqueles que vão morrer, né? Mas morrer o quê? Guardando o testemunho e a palavra. Mas como assim morrer? E aqui eu quero que você entenda. Como para Jesus morrer não faz sentido, porque na verdade não existe morte, existe passagem, né, de um estado, a água, do estado sólido para o gasoso, ou para o sólido, né, ou para o líquido. Existe passagem. Tá? Você está aqui olhando para mim, corpo e alma, morreu. Ai, coitado, pastor Alex, morreu. Que coitado, irmão. Esse corpo aqui, infeliz, vai para a terra, mas eu estou aqui, eu vou estar vivinho. Entendeu? Só que eu vou estar no céu, vou estar glorificando o Senhor, vou estar com Ele, vou estar olhando, vou estar vendo você aqui. Ficaram aí, cambada. Né? Viu? Horário pouco, né? Eu estou aqui com Ele. Né? Agora, eu não sofro mais algumas coisas, eu sofro de ter que esperar. Mas vocês estão entendendo que isso? Que então é importante você entender e compreender. Você não precisa ter medo da morte, Cristo. Não tem que ter medo da morte, mas também não tem que querer morrer. Não é isso, simplesmente ela não tem que ter mais sentido na sua vida. Se você está em Cristo, nova criatura você é, as coisas velhas se passaram e isso tudo se fez novo. A morte não pode fazer sentido na sua vida. Tá? O versos 12, Cris. Ai, Jesus, será que nós conseguimos? Vamos ver. Conseguimos, vamos até o 16, se Deus quiser. Versos 12. Observei que quando ele abriu o sexto selo, houve um grande terremoto. Né? O sol ficou escuro como tecido, a crina negra, toda a lua tornou-se vermelha como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra como figos verdes caem de uma figueira quando sacudidos por um vento forte. O céu foi se recolhendo como se enrola um pergaminho, e todas as montanhas e ilhas foram removidas dos seus lugares. Então aqui o que está acontecendo? Agora, irmãos, a gente começa a ver o quê? Um juízo sobre a terra. Coisas acontecendo na terra, no céu, os luminares, coisa e tal. Então a gente pode afirmar que isso aqui não aconteceu ainda. Né? Mas já teve a lua de sangue. Não, mas tudo bem. Até ter, mas não caiu nada ainda. O céu ainda está ali. Aqui fala de um céu se desenrolando, ou seja, deixando de ser o que é hoje. Então, mas vai acontecer, ok? Vai acontecer, tá? Versos 14. O céu foi se recolhendo como se enrola um pergaminho e todas as montanhas e ilhas foram removidas dos seus lugares. Então, observe, o que acontece? Estava habitado. Porque quando acontece os versos 15, então os reis da terra, então havia reis aqui, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, né? Todos, escravos e livres, então tem escravo e tem livre também, esconderam-se em cavernas, entre as rochas das montanhas. Eles gritavam às montanhas e às rochas: caiam sobre nós e escondam-nos da face daquele que está sentado no trono. Quem estava sentado no trono? O Cordeiro, Jesus. Tá? E da ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia da ira dele, e quem poderá suportar? Quer dizer o seguinte, mas agora chegou o momento do juízo, do juízo de Deus, onde Jesus está vindo. E aquelas pessoas estão se escondendo, estão em bunkers, estão em cavernas, e ali diz, generais, ricos, escravos, livres, mas que não receberam a palavra de Deus. Optaram em não querer estar com ele. E agora estão tentando o quê? Fugir da ira dele, queridos. E sabe que não tem jeito. E começa a pedir para as montanhas, para as cavernas, né? Cair em cima para matar. Eles começam a pedir para morrer. Porque na cabecinha deles o morrer é fim. Eu morro e não tenho que sofrer. Mal eles sabem que se eles morrer é pior. Porque se morrer, aí que vai sofrer. Agora daí eternamente. Morreu sem salvação. Tá entendendo? Então eu queria o quê? Parando aqui, queridos, nós não terminamos os selos ainda, né? Temos ainda o capítulo 7, vamos abrir ainda os demais selos, né? Vamos abrir alguns selos. Nós vamos abrir o sétimo selo lá no capítulo 8, mas eu quero parar aqui, ok? Para a gente poder orar, e para você que ainda não tomou uma decisão com Jesus, está assistindo esse vídeo ou vai assistir, eu quero que você possa repensar a sua vida. Né? A sua vida ela não é curta, a sua vida é eterna, querido. Teu corpo tem uma vida curta. Então vale a pena você pensar onde você quer estar depois que o seu corpo tombar. Né? A Bíblia fala que esta vida deste corpo é como a flor de uma erva. O vento sopra e ela se desfaz. Mas a nossa vida é eterna. Nós vamos estar com a nossa consciência, nós vamos estar vendo, nós vamos estar ouvindo, nós vamos estar falando, nós vamos estar sendo acolhidos por Jesus ou não. Então eu quero que você hoje possa abrir o teu coração e você permitir que Jesus entre no teu coração, faça morada, convida Ele para estar dentro de você,
receba a palavra de Deus, receba Ele é o verbo, né, como o único suficiente Salvador na sua vida, tá? E deixa Ele abrir na tua vida, não um selo, mas uma porta, tá? Para Ele poder entrar e morar e fazer morada junto com você. Tá bom? Queridos, eu quero parar por aqui hoje, orar, agradecer a você, sua presença, seu carinho, você que tem nos acompanhado. Eu sei que você quer saber o resto, mas calma, muita calma. Deus é bom e Ele anda com a gente e a gente com Ele, tá bom? E afinal de contas, pastor, já teve o apocalipse ou não? Né? Já estamos na tribulação disso? Não? Calma, gente, calma. Você está muito apressado. Ainda vamos abrir selos, vamos tocar trombetas, vamos ver taças sendo derramadas. Calma, muita calma, tá bom? Deus abençoe. Um beijo no coração de todos vocês. Fiquem com Deus e nós se vemos às 15